Uma longa história de vida contada também por meio de passos lentos ou mãos marcadas pelo tempo. Envelhecer envolve encarar o declínio físico e intelectual. Eu comecei a procurar esses idosos e descobri que eles tinham um modo de vida muito bom, e que eles permaneciam ativos, eles continuavam saudáveis, eles faziam ginástica, eles andavam bastante. Então, de alguma forma, a genética se aliou à forma deles viverem. No Repórter Eco de hoje, você vai saber como as pesquisas sobre patrimônio genético, além dos fatores ambientais, podem ser a chave para um envelhecimento saudável. E veja também: estudo internacional prevê que extremos climáticos, como secas e inundações, serão cada vez mais intensos e frequentes na América do Sul, especialmente no Brasil. E a artista têxtil borda em detalhes aves brasileiras, muitas delas ameaçadas de extinção em folhas secas que caem das árvores. O último relatório do IPCC, o painel científico da ONU sobre o clima, mostrou a situação alarmante que o mundo enfrenta, consequência das mudanças climáticas causadas pelas ações humanas. Segundo o estudo internacional, se não houver corte nas emissões de gases de efeito estufa, a temperatura média na América do Sul pode chegar a 4 graus Celsius até o fim deste século. E os impactos, inclusive para o Brasil, serão extremos climáticos, como secas e inundações cada vez mais intensos e frequentes. Derretimento das geleiras dos Andes, mudanças drásticas no padrão de chuvas, temperaturas de superfície cada vez mais altas. Definitivamente, os extremos climáticos chegaram à América do Sul e ao Brasil. Um estudo internacional com a participação de cientistas brasileiros sugere o que ainda está por vir. Essas mudanças climáticas, elas estão inseridas no que a gente chama de eventos extremos, ou seja, aumento das temperaturas médias, mudança nos padrões de chuvas, desaparecimento das geleiras andinas e um aumento de eventos extremos, seja eles seca, inundações, ondas de calor e até mesmo incêndios florestais. Um dos cenários mais pessimistas do artigo aponta que, se as emissões de gases do efeito estufa permanecerem no mesmo ritmo, a temperatura média da América do Sul deve subir até 4 graus Celsius até o final do século. O meteorologista Lincoln Alves, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos autores do estudo, faz uma análise das projeções. Só para se ter uma ideia, o ano de 2020 foi um dos 3 anos mais quentes já registrados no período histórico, né? A temperatura média global hoje, a gente já está em torno de 1,2, comparado com os níveis pré-industriais. De 2011 a 2020, ou seja, a última década, foi uma década realmente quente. Então, isso já mostra que o clima está mudando a nível global, e em algumas regiões do Brasil esses valores ultrapassam os 2 graus, e aí a gente pensar a longo prazo, né, para 2050 e final da década, isso revela que, se chegar a 4 graus, é um cenário realmente catastrófico. Quais seriam os impactos, se a gente pensar em temperaturas a esse nível? Se a gente olhar a seca recente que a gente está vivenciando na região sudeste, teve secas anteriores, né? Mas o que assusta é a intensidade e a magnitude desses eventos. A gente pode também olhar para inundações. Então, recentemente, a gente teve inundações significativas em Manaus,
na Amazônia, atingindo também níveis recordes. Então, essa seria a fotografia do século XXI, se as temperaturas globais, de fato, ultrapassarem aí esses valores significativos, chegando aí até 4 graus Celsius. Para fazer as projeções futuras, os cientistas utilizaram uma nova geração de modelos climáticos que pode melhorar a qualidade da observação e garantir mais confiança nos resultados. Além das análises do continente, a América do Sul foi dividida em 7 sub-regiões para detalhar as características climáticas locais. O Brasil, comparado a outros países, ele tem uma peculiaridade muito grande. A Amazônia tem essa variabilidade climática intensa relacionada ao desmatamento. A região Nordeste já tem esse clima semiárido e as projeções indicam que pode ficar árido. A região Sudeste, que aglomera, né, a grande parte da população do Brasil e o grande parte do PIB do Brasil, está sujeito bastante a esses eventos extremos, seja ele de seca ou excesso de precipitação. E já a região Sul, as projeções indicam mais um excesso de precipitação que pode desencadear aí deslizamento e inundações. Há como reverter esses cenários futuros? Mesmo se todas as emissões cessassem hoje, né, o aquecimento global iria continuar devido a esse comportamento desses gases na atmosfera. E eu acho que o que a gente tem que pensar é investir em adaptação, em formas mais poderosas de se adaptar a essa nova realidade. Mas é importante seguir investindo em mitigação, por exemplo, desmatamento zero na Amazônia. Seria um fato importante? Seria decisivo? Não, sem dúvida, sem dúvida. O Brasil, apesar de não ser um país que tem essa característica industrial, né, relacionada às emissões, mas grande parte das emissões e que tem um fator importante global de fato, o uso e cobertura da terra. Então, desmatamento zero significa uma contribuição significativa na política da mudança do clima, tanto a nível regional quanto global. Eu acho que a principal conclusão é alertar a população e o poder público de que a mudança do clima é real e ela já está acontecendo na América do Sul. As projeções indicam que isso venha a se intensificar caso essas políticas de mitigação não sejam mais efetivas, né? Por exemplo, com o Acordo de Paris, limitar a temperatura média global 1,5 e pensar, de fato, em investir em medidas adaptativas a essa nova realidade, que não temos como fugir mais desse novo cenário. E agora você acompanha as notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. Nos últimos 50 anos, desastres naturais extremos causaram pelo menos 2 milhões de mortes no mundo. É o que mostra novo relatório da Organização Mundial de Meteorologia, órgão ligado às Nações Unidas. 90% das vítimas das emergências climáticas, como furacões, chuvas fortes e seca, estão em países em desenvolvimento. Dos quase 900 desastres na América do Sul, 193 foram no Brasil. 1 em cada 3 árvores do mundo está ameaçada de extinção. De acordo com o novo estudo internacional, das 60 mil espécies do planeta, 17.500 estão em risco, o dobro do número de animais sob ameaça. Incêndios e queimadas atingiram 95% das espécies conhecidas de plantas e animais vertebrados da Amazônia entre 2001 e 2019. Cerca de 190 mil quilômetros quadrados de floresta queimaram no período, segundo pesquisa publicada na revista científica Nature. Ao mesmo tempo, dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que a floresta amazônica
teve em 2021 o terceiro pior agosto de queimadas dos últimos 11 anos, com 28 mil focos de incêndios. Levantamento da iniciativa MAP Biomas revela que a área ocupada por mineração no território brasileiro cresceu 564% em 3 décadas e meia. A presença do garimpo ilegal em unidades de conservação, que são áreas protegidas, teve um aumento de 301%. E em terras indígenas, houve um salto de 495% de 2010 a 2020. Supremo Tribunal Federal suspende novamente o julgamento sobre marco temporal, que poderá definir a demarcação de terras indígenas no Brasil. Segundo a tese defendida pelo governo e por ruralistas, indígenas só teriam direito às terras que já eram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 1988. O plenário do STF ouviu 39 depoimentos de interessados e envolvidos no processo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra o marco temporal. Cerca de 6 mil indígenas de diversas etnias se reuniram em Brasília para acompanhar a votação do Supremo. O julgamento será retomado no dia 8 de setembro. Governo federal aumenta a tarifa extra da energia elétrica. A bandeira vermelha subiu R$ 14,20 a cada 100 kW de consumo. Especialistas dizem que faltou planejamento e o governo demorou para reconhecer a crise hídrica. O resultado é que a conta de luz ficará, em média, quase 7% mais cara. E veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Conheça a arte de bordar em folhas secas aves brasileiras, muitas delas ameaçadas de extinção. Folhas secas que caem das árvores ganham vida nova nas mãos da artista têxtil Laura Della Vecchia. Elas viram tela para bordar em detalhes aves brasileiras, muitas delas ameaçadas de extinção. Linhas coloridas sobre folhas secas, sensibilidade, habilidade manual, pesquisas sobre várias espécies de aves. Os bordados da artista têxtil Laura Della Vecchia, que nasceu e vive em Guaratuba, litoral do Paraná, valorizam a biodiversidade brasileira. Sou apaixonada por pássaros. No Brasil a gente tem mais de 1.900 espécies, né? E a minha intenção, através dos bordados, é fazer a maior variedade possível de espécies brasileiras de pássaros. Minha mãe é artesã, meu pai é pescador e sempre tinha uma relação muito forte, né? Sempre estive muito em contato. E minha mãe, ela trabalhava com biojoias, né? A gente recolhia sementes, acompanhava o tempo de cada árvore. E isso foi criando esse gosto já, né? Pela natureza, por me interessar nisso, estudar sobre isso melhor. No canal Leveza Arte no Instagram, Laura divulga informações sobre as espécies de aves que borda. A Maria Leque do Sudeste é da Mata Atlântica. Quando se sente ameaçada, abre esta crista na cabeça para tentar se proteger. A ararajuba sofre com o tráfico e a destruição do habitat. Ela só ocorre no sudeste da Amazônia. A gralha azul está em situação vulnerável, porque depende das ameaçadas florestas de araucária para sobreviver. É aquela que você borda já com a dorzinha no coração, pensando, a população está diminuindo cada vez mais, né? Talvez meus filhos já não saibam o que é uma gralha azul, não vão ver. Então, para mim, assim, é muito interessante também, através do bordado, poder eternizar essas espécies. Laura era estudante de biologia. Com a pandemia, interrompeu os estudos por não se adaptar ao ensino à distância,
mas pretende voltar. Eu acredito que eu vou querer ir para a área de ornitologia, né? Por conta dos bordados, a gente acaba conhecendo bastante gente da área e cada vez mais é algo que eu tenho me interessado mais, né? De projetos de conservação e tudo mais. Foi nesta viagem à Amazônia que o trabalho com os bordados começou a ser desenvolvido. Eu fui passar as férias na casa dos meus avós, né? Em Breu Branco, no Pará, no meio da Amazônia. E daí já estava muito interessada com a técnica do bordado, só que lá a gente não encontrava com facilidade os materiais, né? As folhas secas foi o suporte que deu ali para começar a aprender a fazer esses pontos, começar a unir uma folhinha com a outra. Então, assim, foi meio que uma falta assim, de material ali na hora. E daí por isso comecei com o bordado nas folhas secas, né? Chegar a esse resultado preciso sobre formas e cores das aves requer muita pesquisa. Entender a morfologia da ave, entender movimento, cores, formato de pena, de bico e tudo mais. Você passa assim, horas e horas debruçada sobre várias imagens daquela ave, pesquisando sobre o ambiente onde ela vive, sobre nicho ecológico e tudo mais. Então, para mim isso é muito bacana. Eu trabalho bastante com guias de identificação de aves, com o Wikiaves também na internet, com o eBird, e também tem alguns amigos fotógrafos que eu acompanho pelo Instagram. São várias as ideias para dar continuidade aos bordados. Tem a coleção Bandos, que traz espécies em movimento. O primeiro ensaio com répteis, no caso, a periquitamboia, da Amazônia. E para trazer ainda mais leveza, Laura usa folhas esqueletizadas de magnólia. O tecido é retirado e ficam só as nervuras. Parece uma renda. Ela é transparentezinha, é uma folha muito delicada, muito difícil de fazer o bordado, né? Então, no primeiro momento, a primeira ideia foi fazer uma coleção de aves todas ameaçadas de extinção e foram todas bordadas nessas folhas, né? Então, foi ali o soldadinho do araripe, foi também o tietê de coroa, que já está extinto, também teve a arara azul pequena. Então foram assim várias espécies ameaçadas de extinção, todas bordadas nesse tipo de folha. Teu bordado tem uma relação com a possibilidade de conservação das espécies, que é o que você quer trabalhar como bióloga? Eu pretendo montar coleções sobre determinadas aves, que nem aqui no Paraná a gente tem o projeto dos papagaios de cara roxa. Então, para mim seria uma ideia montar coleções específicas sobre esses pássaros, falar sobre eles e destinar o valor de venda, geralmente, dessas peças para esses projetos de conservação, né? E você vai ver a seguir. Como a ciência pode nos ajudar a ter um envelhecimento saudável? É o que mostra o livro O Legado dos Genes, escrito pela geneticista Maiana Zatz e pela jornalista especializada em ciências Marta San Juan França. O que a ciência pode nos ensinar sobre o envelhecimento? É o tema do livro O Legado dos Genes, uma parceria da geneticista Maiana Zatz com a jornalista especializada em ciências Marta San Juan França. As pesquisas indicam que o patrimônio genético pode ajudar a envelhecer bem, mas também são importantes outros fatores, como alimentação, exercícios e relações sociais ao longo da vida. Uma longa história de vida contada também por meio de passos lentos ou mãos marcadas pelo tempo. Envelhecer envolve encarar o declínio físico e intelectual. Mas o que nos revelam os idosos com mais de 80 anos que celebram a vida com energia
e bem-estar? No livro O Legado dos Genes, o que a ciência pode nos ensinar sobre envelhecimento, Maiana Zatz, geneticista da Universidade de São Paulo, e Marta San Juan França, jornalista especializada em ciências, lançam luz sobre o assunto. Ela parte da hipótese de que essas pessoas têm genes que, de alguma forma, oferecem proteção contra doenças, ou elas têm mutações que são genes protetores contra as doenças normais, né? Mas aí eu comecei a procurar esses idosos e descobri que eles tinham um modo de vida muito bom, e que eles permaneciam ativos, eles continuavam saudáveis, eles faziam ginástica, eles andavam bastante. Então, de alguma forma, a genética se aliou à forma deles viverem. Nós decidimos criar um banco de DNA da nossa população, porque não existia da nossa população. Existiam os bancos europeus, mas não da nossa população. E aí eu disse, bom, vamos criar de pessoas que têm mais de 80 anos e são saudáveis. Por que isso? Porque uma pessoa jovem, ela não sabe se ela tem risco de vir a ter Alzheimer, de vir a ter hipertensão, de vir a ter todas essas condições que aparecem mais tarde. Mas uma pessoa de 80 anos ou mais, você já sabe, né, se ela tem um risco de ter essas condições. O livro se baseia nas descobertas do projeto 80+, coordenado pela geneticista, que iniciou com o sequenciamento de genes de pessoas com suspeita de doenças genéticas e do estudo SABE sobre saúde, bem-estar e envelhecimento, que vinha desde o ano 2000 acompanhando 1.200 idosos, mas que não tinha dados sobre a genética. Outra parceria garantiu a realização de 600 ressonâncias dos cérebros de idosos. Todos esses dados ajudam na busca pelos chamados genes da resistência. Uma coisa que é consenso comum é exercício. É importante não só para o corpo, mas para a mente. E também a alimentação. Tem gente que se entope de vitamina, mas tem uma alimentação péssima. Não come fruta, não come verdura, não come cálcio, né? Então, isso é que a gente pode fazer do ponto de vista ambiental. E, enquanto isso, nós, geneticistas, estamos procurando os genes da resistência, né? E no momento que a gente encontrar, a gente vai dizer, bom, o que esses genes fazem? O que eles produzem a mais, né, para a gente poder ter um envelhecimento saudável? No meio do caminho do seu processo de pesquisa surgiu a Covid-19. O que vocês estudaram a respeito disso, relacionando com esses centenários que sobreviveram à doença? Essas pessoas têm um sistema imunológico mais resistente. Conseguimos já 15 centenários que resistiram à Covid. E no laboratório, nós vamos fazer essas linhagens dessas pessoas e vamos infectar no laboratório essas linhagens com o coronavírus, né? E a pergunta é, como é que o coronavírus se comporta nessas pessoas? Será que ele não penetra nas células e por isso que as pessoas são resistentes? Ou será que ele penetra e ativa genes de resistência? As pessoas têm consciência de que nós estamos envelhecendo? Existe ainda uma ideia antiga de que o Brasil é um país de jovens, o que não é verdade. Hoje em dia, 14% da população, 30 milhões, tem mais de 65 anos. E daqui a uns 40 anos, assim, essa porcentagem vai aumentar, vai ter 25% da população vai ter mais de 65 anos. Então, estava na hora das autoridades, das governamentais e administrativas, começarem a se preocupar como que vai lidar com essa população. Hoje se fala na medicina P4. Que medicina é essa? É preditiva, preventiva, personalizada e participativa. A partir do estudo do nosso genoma, você vai poder saber quais são os genes que aumentam o risco, por exemplo, de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter essas doenças que aparecem na idade mais avançada, né?
E aí você vai poder fazer, então, uma dieta preventiva ou atitudes preventivas. Nós vamos participar junto com os médicos, né, da orientação que a gente vai receber de acordo com nossos problemas de saúde. Personalidade, comportamento, sociabilidade. Os entrevistados para o livro demonstram que esses fatores também contam para o envelhecimento saudável. Eles têm um comportamento e uma coragem muito grande de enfrentar os problemas. A escritora de livros infantis Ruth Rocha fala assim que ela acredita que a principal característica dela é o bom humor. O jornalista Zuenir Ventura, os amigos o chamam de vampiro de jovens, porque ele é uma pessoa muito agradável e todos os jovens gostam de encontrá-lo, de falar com ele, de conversar e tal. O economista Delfim Neto, muito interessante, ele está com 90 anos e ele fala assim, olha, eu quero trabalhar o resto da vida, fazer o que eu estou fazendo o resto da vida. Quer dizer, essa é a ideia dele, né? Outras pessoas talvez queiram se dedicar para os netos ou talvez queiram outras atividades, cada um tem os seus sonhos. E o importante é saber o que é que te agrada e o que é possível fazer nessa fase da vida. E por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha novos projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida. Até lá!